Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vou trazer pra vocês então que eu já tô devendo, né? Semana passada eu acabei postando só um vídeo, né? Fiquei bem ocupado no trabalho e algumas outras coisas. Também foi a semana do meu aniversário, agradecer geral aí que mandou os parabéns, que fortaleceu. E bora então trazer o vídeo que fiquei devendo, né, na semana passada, do resuminho de Irondale, um pouquinho das memórias, né, da época de ouro e também trazendo um resumo até os dias de hoje de como foi então a vida de Irondale, a casa do Drift, como eu já falei, a pista que era conhecida como a casa do Drift, que primeira vez recebeu o Drift competitivo, que eu tô trazendo também esse vídeo para mostrar isso para vocês, que eu tanto comento, que manteve-se como a casa do Drift, como a última grande etapa final da Fórmula Drift por muito tempo, sempre encerrou as temporadas e então era super clássico. E infelizmente essa pista se foi, vai fechar, vai encerrar as atividades no final deste ano. Então bora dar uma olhadinha aí no que eu separei alguns vídeos, claro que não deu para pegar tudo, né? Muita coisa ainda assim vai ficar de fora, mas para mostrar para vocês um pouquinho de como foi a evolução até do Drift um pouco, né, dos carros, do cenário, tudo que não só muita gente aí viu e foi espectador, como obviamente Irondale, o circuito, presenciou e viu cada momento dessas mudanças no Drift. Então já deixa aquele likezão para fortalecer demais aí o conteúdo, para chegar a mais pessoas. O seu like é como se fosse um compartilhar praticamente, porque da ferramenta interpreta que vocês estão gostando do conteúdo e chega para mais e mais pessoas. Também se inscreve aqui no canal para fortalecer, agradecer todo mundo aí, passamos os 25 mil inscritos. E bora continuar crescendo mais a nossa comunidade aqui, a comunidade do Drift. Então sem mais delongas, bora então para esse Drift News, esse react, digamos assim, esse apanhado dos melhores momentos de Irondale. Bueno, gurizadinho, então eu vou acabar tendo alguns cortes provavelmente aqui, né, das coisas que eu for separar de melhores momentos, as coisas que eu for comentar pra vocês e talvez vários momentos eu vou acabar tirando o som de fundo por conta de direitos autorais, né, a própria Video Option que a gente tá assistindo esse videozinho agora, das antigas, 2004, uma das primeiras, se não a primeira vez que teve aí Drift em Irondale, que foi um dos desafios, né, de D1GP contra o Japão, contra os Estados Unidos, né, que foi o que marcou muito aí o início do drift competitivo lá nos Estados Unidos. Então sim, o Japão foi até lá para, digamos assim, espalhar mais a cultura. Na época, né, um dos principais juízes, inclusive, da D1, que ficou por muito tempo, é o grande Keiichi Tsuchiya, né, o rei do drift, né, o cara que criou o drift. E esse narrador aqui, que eu não lembro o nome, mas ele é um dos caras mais clássicos também ali do cenário de drift, tanto que ele desce a porrada no Keiichi e tá tudo bem, né? E todo mundo sabe que ninguém mexe muito com o DK. Mas enfim, mostrando um pouquinho pra vocês a qualificação, toda a galerinha, não era o traçado que é utilizado hoje em dia, na época, né, em Irondale, nos old times, né? Então aqui os pilotos do Japão e os pilotos dos Estados Unidos. Acho que numas lives aí pra frente que eu for abrir, acho que dá pra gente reagir a vários desses episódios aí, dar uma olhada nessa história de D1GP Estados Unidos contra Japão, pra gente ver um pouquinho de como era antigamente, né, onde os americanos ainda assim se destacavam, tinham vários que se destacavam, mas acabavam tomando um pau aí dos japoneses, né, meio óbvio, né, no início da categoria. Um carro lendário, inclusive, aqui pra vocês. Acabou tendo problema, mas um Silviazinho Top Secret. É o Taniguchi, Nobre Taniguchi, carro clássico que tem da Hot Wheels, inclusive, né? Com as rodinhas de esfirra. S15 também. Imamura. Se eu não me engano é RX-7, né? E a gente viu esse RX-7 recente naquela competição de equipes, lembram? Da Fórmula Drift Japan que teve no final do ano passado, retrasado. Então as lendas, né, competiam, isso era o cenário normal. Falando em lenda, o Kazama-san, que veio pro Brasil ano passado e vai vir mais uma vez, tá? Pro Drift Kings, que vai estar rolando semana que vem, nessa semana, na realidade, hein, família? Ano passado eu consegui entrevistar o Kazama-san, mas a gente consegue trocar uma ideia. Ken Nomura, mais uma das lendas, Skyline R34, Blitz, tá sem o Blitz na porta, mas ainda assim é o Blitz. Lendário também, né? Drift Show tem uma cópia, né? Um carro que foi feito ali, uma réplica desse carro. Kumakubo, também outro cara lendário, se eu não me engano ele é do de Biso, posso estar louco, mas enfim. Maeda também, cara que a galera não conhece tanto também, da Garage. Hachiroquinho na época a galera usava consideravelmente, né? O Ibino também andava de Hachiroku nessa época. Será que vai aparecer o Ibininho? Bom, que tá sendo um resumo bom pra nós até. Tanaka, Team Orange, clássico, né? Time e equipe de drift que até hoje vem fazendo dominância no cenário, né? O Takahashi, o Kanta, o Ryuma, alguns outros pilotos ali, difícil lembrar todo mundo de cabeça assim, que fazem parte do Team Origin até hoje, né? É o Tsumi, S13 também era mais comum ver, todos os carros um pouco mais originais, podemos assim dizer, né?
Kawabata, uma das lendas do drift que até hoje compete. Dono, né, da volta perfeita, né, em Okayama. Ou o back-entry perfeito, não me lembro agora. Mas enfim, né, grandes nomes, grandes lendas, alguns que não fazem mais parte, né, do cenário competitivo e outros que continuam, sim, fazendo parte aí do cenário competitivo até hoje. E claro, né, não reconhecemos tanto essa Irondale, mas ela com certeza marcou muito aí, como eu posso dizer, uma geração, né, uma época ali do drift, com certeza, principalmente por causa desses confrontos, né, até o Max Orido aí, um cara super conhecido no Japão, principalmente, faz parte do nosso rolê de drift, né, acaba que ele é mais conhecido por ser um piloto profissional, então ele traz autoridade, podemos dizer, para nossa categoria, principalmente lá no Japão, né, por mais que eles tenham zoado muito ele ali. Rhys Millen, cara que era um dos mais brabos nos Estados Unidos na época, o Pontiaczão. Quem lembra do documentário quando eu fiz, teve a batalha final dele contra o Forsberg, né, então mostrando um pouquinho aqui, né, dos pilotos da época. Tyler McQuarrie também, o seu Supra. Kenguchi, S13, representando os Estados Unidos. Muito bom, velho. Tanner Faust, uma lenda nos seus primeiros anos, até fazendo merda. Chris Forsberg, olha a estileira do Force Johnson, família. E sempre dizer, né? Lendário. As coisas evoluíram bastante, mas algumas coisas não mudam, podemos assim dizer, né? É o Gittin Jr., né? Os caras botaram o Gitton, não sei porquê, mas tá lá, é um S13. Falkenzinha, já tava no drift. Um dos primeiros caras a ser abraçado foi o Gittin Jr. E a Falken mudou a vida de muita gente, né? Ross Petty aí também, fazendo cagada. E aqui mais um clipezinho da Option também. Espero que vocês consigam ouvir alguma coisa desses clipes, que eu não preciso ter cortado. Mas aqui a gente tem algumas pancadas aí. E mais uma vez alterado o traçado em Irondale. E várias pancadas aconteceram, hein? 2006, né, então na série do D1GP. Agora não muito especificadamente Japão contra Estados Unidos, mas querendo ou não ainda tem essa mistura entre os pilotos do Japão e Estados Unidos, né? A gente vê alguns aí já aparecendo, como vocês puderam ver. Carro clássico ali do Tezuka, lenda. Tinha Angelito Tanaka com o Subarinho, o Gini Jr. já com o Mustang. Já deu uma evoluída, hein? Tanner Faust aparecendo, o cara que chamou bastante atenção e se matando. E depois um grande campeão da Fórmula Drift, né? Fazendo alguns takes aí, né? Alguns momentos, Kazama-san ali ultrapassando, Daigo Saito nos seus primórdios. Alguns nomes das antigas, os que se mantêm até hoje, alguns não. Kazama-san brilhava bastante em Irondale, se não me engano ele foi grande campeão de etapa. E aí também eu achei um clipezinho aqui do Rob Nishida, que é um cara que é juiz hoje em dia, que a gente talvez não viu, muita gente não viu ele competir, né? Claro que o take não é dos melhores, mas achei até bom trazer uns vídeos das antigas assim, como era feito, como a galera conseguia captar antigamente, principalmente, né? Já no traçado que a gente então conhece, podemos assim dizer, né? Do Bank. Já mostrando um pouco da evolução de novo, né? Alteração de traçado, no início parecia ser bem utilizado mais essa parte central da pista, a segunda parte também, a gente viu algumas batidas da galera subindo para a parte ali, né, do miolo. E aqui então o traçado clássico de Irondale, que tinha aquele último retorno, né, para finalizar a volta. Então mostrando um pouquinho já da evolução para vocês, né, a gente que ainda tá em 2006, 2007 ali. E mais uns videozinhos aqui, Old Times, Old Styro. Tomara que a musiquinha não me ferre, pelo amor de Deus. Bora que bora então. Deu um GP, né, as finais, Japão contra os Estados Unidos, All-Star, né, as estrelas. Giri Jr. aí. A gente vê esse carro hoje em dia, remete ao Paulak, né? Que também andou com o Mustangão Falcon. Ah, o Porschezão, velho. Isso aqui é lendário também, hein? E é D1GP. Esse Porschezinho marcou muito, com certeza um dos únicos, o único, se eu não me engano, na história. O Denolfo agora tá aprontando com o Porschezinho, mas de competição mesmo era aquele ali, o único, né? No muro aí com o Skyzão Blitz. Esses eram os carros lendários, os grandes nomes que a gente via à época, né? Ali eu acho que já era talvez o Mad Mike, hein? Um pouquinho mais streets ainda, né? Os setups dos carros comparado ao que a gente tem hoje, né? O Omega mesmo, por exemplo, do jeito que tá atualmente, uns 3, 4 anos atrás, o Drift seria um carro Pro. Agora hoje, se a gente for botar diretamente ali no Vario, já perde muito em potência e tal. Então, as coisas mudaram, evoluíram bastante aí nos últimos anos, com certeza. E claro que evoluíram bastante em 2007, que é isso que a gente tá dando uma olhadinha aqui, por mais que no traçado até que clássico, de Irondale, ou mais recente que a gente acompanhava, né?
Mais alguns momentinhos, né, de carros que a gente já visualizou. Um pouquinho na Video Option ali um resumo. Vou dar um bisu um pouquinho a mais ali que eu vi que vai ter uma batalhazinha da Porsche, que eu quero ver também. Aí, ó. Da hora, mano. Esse Porsche aí é da hora, mano. A curva era bem menor, né? Hoje em dia parece que a curva termina, tipo, aqui praticamente. Essa grande curva. Mas era maneiro ainda assim. Esse Hatiroquinho ali tá chamando atenção, hein? DC é quem bloca da vida essas coisas, né? Então era o Mad Mike, provavelmente ali. Tem Subaru também, a variedade de carros assim, desses carros clássicos, JDM principalmente, né? Era bem considerável na época, né, cara? Hoje em dia tive muito Silvia praticamente, né? Hoje em dia até mais atualizado agora, GTs 86, GRs já tem bastante, os Mustangs. Então já tá alterando um pouquinho aí, claro, também essas novas gerações de carros. Mas isso aqui marcou uma época considerável, até um Lancer contra o Mustang, cara. Que variedade grande que aí tinha na época, hein? Doideira. Se não me engano, esse Lancer provavelmente tinha Orange. Transiçãozinha bruta. É que a galera gostava de trazer e tinha Orange. Não era à toa que era um dos melhores times, melhores equipes, né? E daí a gente pula então para uma segunda grande era. Vamos para 2010 com Valkyrie Jr., que foi campeão, né? Valguini ali que já era Monster e Falken, talvez seja um vídeo da primeira vez que ele foi grande campeão. Mustangão que também marcou muita época. E aí Irondale um pouquinho mais parecido com o que a gente já vê hoje, né? Principalmente também a qualidade de câmera. Mas a princípio, o traçado que a gente conhece hoje, não. Tinha ainda assim a curva clássica para finalizar. Né, então esse realmente é o traçado mais clássico da Fórmula Drift em Irondale, né? A gente estava fazendo live da série, né, da última etapa esse ano e ficou essa dúvida no ar. O Adriel até tinha comentado que essa curva no final era realmente o traçado mais clássico e é o que a gente está vendo mesmo acompanhando. Realmente é. Então aqui mostrando um pouquinho mais atualizado, né? Os carros, as plotagens um pouco mais trabalhadas. A gente não vê tanto mais o estilo japonês. Já começando a pegar esse estilo de corrida mais americano, digamos assim, que a gente tem hoje em dia. E, cara, nessa cena ali do Valon tem 3 carros Falken ali, né? Pra quem viu lá no fundo, tinha outros 2 carros Falken. A Falken dominando o cenário como foi ali durante essa grande época. Se eu não me engano, aí o Tanner Faust perseguindo ele. Então aí, ó, como eram as coisas, até a logo antiga da Fórmula Drift, que já foi vista essa logo sendo utilizada aqui no Brasil, que teve uma Fórmula Drift Podium, alguma coisa assim, que era o campeonato brasileiro numa época, né? Então, aqui só um videozinho relembrando um pouco do Valguini, que é um dos grandes nomes do Drift dos Estados Unidos, um dos melhores pilotos desde o princípio, sempre teve na competição e hoje é dono de uma das maiores equipes e muito vencedor ali, né? Mostrando e botando respeito ali o Valguini Jr. Então aqui a gente vai agora pro vídeo da Hoonigan. Talvez eu tenha que cortar partes também, espero que não. Por favor, família. Hip Ken Block, a lenda. Ken Block faz drift do seu jeitinho WD em Irondale. Então vamos dar um bisu, né? Tomara que não tenha problema com áudio nem nada. Essa Jones a 91 milha por hora. Tá maluco. Não quer o 130 km? Ou mais, não sei, multiplicação. Ó. Não, eu não acho muito fácil fazer power slide não, mano, porque drift com as 4 rodas assim, fi. Mas o bicho mandava muito, vai tomar. Tá maluco, fi. Ele podia ter competido uma vez, né, com nós. Aí é o traçado clássico de Irondale. Vai mostrar tanto também a importância dessa pista, né, cara? A gente vê o Ken Block, acompanhou a história dele por muito tempo. Ele fazendo os vídeos lendários de encanas em lugares especiais, gigantescamente especiais. E esse é mais um, né? A casa do Drift, que recebeu, né? Não uma super grande produção, mas, porra, tá maluco, isso aqui já é cinema, tá ligado? Com o Ken Block aqui, marcando história também, deixando esse legado pra gente em Irondale, um videozão aí, que a gente sabe que o Ken Block trazia muito olhar e visibilidade por onde ele passava. E querendo ou não, ele trouxe isso pro nosso esporte. Então, 2014 a gente pula aqui, o campeonato tava bem acirrado na época aqui, em 2014, do Forsberg e do Asbo, né? E aí, então, se eu não me engano aqui, o Forsberg foi o grande campeão. Então trazer um pouquinho aí desses momentos um pouquinho mais atualizados aí de 2014.
exatamente aí da Fórmula Drift. A Hankook era uma marca que fortalecia consideravelmente, né? Aquele Porsche era a Hankook. Aí eu acho que o Asbo, né? Que aqui também tá perseguindo também o carro era a Hankook. Na frente o Forsberg. O próprio Cabeça já teve esse apoio aqui no Brasil, né? Eu já troquei ideia com ele, conheço um pouco da história dele. Foi um dos melhores momentos, assim, questão de patrocínio que ele teve. Pelo menos foi um ponto de virada, né? Não comparando o que ele teve depois, mas para ele foi um dos que deu aquele boom, assim, como para muitos foi a Falken nos Estados Unidos. Então aqui as imagens do Asbo, principalmente nesse grande confronto, pelo jeito eles se enfrentaram na final, né? Ou se enfrentaram antes da final e o Asbo precisava chegar até o final e derrubar o Forsberg anteriormente. E aí acho que se o Forsberg vencesse aqui, ou o Asbo caísse ao mesmo páreo ou antes do Berg, aí o Berg era campeão. Então pelo jeito eles se enfrentaram mano a mano para ver quem ia levar. Então marcando um pouquinho a história aí de dois grandes nomes que foram 3 vezes campeões da Fórmula Drift, né? Que foi o Asbo, o Berg e o James Dean. Se eu não me engano são eles 3. Teve mais alguém? Tô confundindo, tô esquecendo. Então o Asbo levou a vitória pelo jeito. E na outra batalha o Asbo perdeu pro Daigo Saito ali na final e o Forsberg então foi considerado campeão do ano, né? Bem dramático aí os momentos, então acabou que o Asbo quase conseguiu buscar o título, mas infelizmente perdeu pro Daigo Saito no final. Um cara que também marcou muito o nosso esporte, talvez nem tanto os Estados Unidos assim, mas que com certeza marcou o esporte. E a gente fala, né, os caras a gente acompanhou, por exemplo, a conversa do Forsberg, companhia, Matt Field, eles reconhecem, né, a grande mudança que esses caras trouxeram, mas foi principalmente na época de D1GP, Estados Unidos contra Japão. Dá pra trazer um pouquinho mais sobre um pouco da história do Daigo Saito, acho que dá pra fazer uns vídeos maneiros aí, trazendo as histórias desses grandes pilotos e lendas aí do Drift. Daqui a gente pula então pro Mad Mikeson, que já estava fazendo bastante bagunça e conteúdo, com certeza, no mundo do Drift em 2015. Então, pra gente, né, estamos numa timelinezinha, buscando algumas gerações, eras do nosso querido circuito traçado de onde que vai de F. E o Mad Mike, com certeza, foi um cara que marcou muito. Inclusive, nesse final de semana, amanhã eu vou lançar, né, no Drift News, ele fez uma baguncinha lá no evento da Fórmula Drift, hein? Mas bora botar um pouquinho mais do Drift aqui pra vocês, pra gente também não se enrolar tanto aqui nesse videones. Ele que sempre trazia os Mazdinha, uns carrinhos diferentes também, sempre os rotorzinhos. Eu não faço nem ideia de carro é esse, acho que é um MX-5 cortado, sei lá. Mas com certeza é um dos caras que também marcou a história do Drift. E que com certeza espalha a palavra do Drift até hoje, né? Meio que vem sendo, digamos assim, no cenário do Drift, o sucessor do Ken Block, né? E eram parceiros também, fizeram muita coisa juntos. E como ele consegue furar as barreiras do automobilismo, né? Participando, sei lá, ensinando o Max Verstappen a fazer drift, participando de apresentações de drift na Fórmula 1, como teve nesse final de semana, conteúdo trazendo pilotos de fora, a parceria, a proximidade do Ken Block, que também furou a barreira aí, furou a bolha do mundo inteiro, no caso, Ken Block super lendário. Então meio que o Mad Mike é um cara que também, digamos assim, conseguiu adquirir um pouco disso, né? Que o Ken Block também adquiriu, conquistou. Isso é uma grande imagem e referência pro mundo aí do drift, do automobilismo, puxando a galera pro drift, né? Então aí mostrando um pouquinho das imagens, né? A gente acabei me enrolando já um pouquinho, né? Me estendendo. E aí a gente pula então para uma outra era, 2019, era Workhouse Team. Um pouquinho do drama que foi em Riverdale, Jim contra o Eng, onde o Forrest Eng conseguiu bater Jim no auge de James Dean, onde ele conseguiu o 3º campeonato da Fórmula Drift. Um dos poucos caras que conseguia bater de frente com ele era o rei do estilo, Forrest Eng. Por isso que a gente tanto fala dele nesse, né, quando ele aparece na pista 2024, 2023, muita gente que talvez conheceu o Drift mais recentemente ficou tipo, nossa, quem é esse cara? Ele nem tá andando bem, what the fuck? Um pouco dá pra entender, né, do poder que Forrest Eng tinha. Era um dos poucos que brigava de frente com os Workhouses, que no caso era o James Dean e o Peter Vietzek na época ali, que estavam no auge, carregando a Fórmula Drift nas costas, assim, os pilotos mais brabos que tinham. Então aqui é um vídeo falando um pouquinho mais sobre essa batalha, vamos ver se eles vão trazer um resumo de fato dela, se vão ficar mais falandinho, mas trazer pra vocês um pouco aqui até do Daily Driver Media na época, né, dessa batalha então de James Dean e Forrest Eng. Vou botar um despachito aqui, mas se eu não me engano o Dean tomou esse despachito também, que foi o grande problema pra ele, né. Então um pouquinho mais de cenas bonitinhas pra vocês acompanharem aí, né, desses momentos.
né? Não é tanto para ver a batalha em si, mas grandes momentos, né? Eras que marcaram com certeza aí Irondale, né? E aí a gente pula então mais uma vez, né, para um grande momento que marcou a história com certeza, que foi o acidente que rolou no ano passado em Irondale, né, do James Dean e o Matt Field, né, que teve essa pancada aqui que girou o mundo com toda certeza, os acidentes mais graves que a gente já viu na história do Drift. Por sorte não teve nada demais em questão de muitos danos, claro, o James Dean se machucou e tudo mais, o carro arrebentou, mas poderia ter sido muito mais trágico, até porque visualmente foi super trágico, super grave o acidente, e de fato foi. Mas graças a Deus não aconteceu nada demais, e até ainda assim o James Dean, ele foi... Não só ele foi campeão, como também a equipe, né? Porque o Mustang recuperaram o carro inteiro e o James Dean, mesmo com dores e machucado ali e tudo mais, subiu de tipó e tudo ali no pódio, se consagrando campeão dessa etapa, né? O que marcou muito, com certeza, né? Uma grande reviravolta até do James Dean, que se consagrou campeão no meio dessa loucura toda, né? E claro, para meio que finalizar o vídeo, a gente traz mais recentemente também, 2023. Vamos dar um bisu na batalha de One More Time aqui, né? Um cortezinho, a qualidade tá meia boca aí. Do Iga, que enfrentou o Guerin Jr., né? E esse momento, inclusive, entre os dois, o Guerin Jr. elogiou consideravelmente o Diego, né? Nessa época, que chamou a atenção. E aí começou os murmurinhos do Diego Iga na RTR, foi começou essa brincadeira, esse boato, né, essa notícia, digamos assim, que a galera ficou replicando bastante, né? Então a qualidade não tá das melhores, mas para trazer um pouquinho desse momento, né, dá pra gente dar uma olhadinha agora na chase do Iga. Se eu não me engano eles tiveram um empate, né? E aí batalharam duas vezes, na segunda o Iga, se eu não me engano, ele acabou perdendo aí pro Valkyrie Jr. Talvez essa seja a batalha já mais de desempate. Mas, ainda assim, um momento de destaque para o Brasil, que também esteve presente, né? O próprio Barion já andou nessa pista, representou também os anos aí que passaram. Então, um pouco do Brasil que vivenciou aí Irondale, né? Então aqui, agora, para realmente o último clipe que eu separei, né? A GT Radial, que agora é patrocinadora da Fórmula Drift oficialmente, vai fornecer os pneus para a próxima temporada para ProSpec. Fizeram aqui, né, um apanhado dessa última etapa. Então a gente já viu o Diego Iga ali, que faz parte do time. Então a gente vai ver carros aqui apenas que usam GT Radial, obviamente, né? Então Minot por ali, né, o Taguchi que apagou muito e já anunciou que não vai estar mais andando na próxima temporada da Fórmula Drift. Então o Taguchi está fora, né? O Simon Olsen, que também não está mais na equipe do Odi, mas está confirmado como os pilotos lá na lista. Então talvez vai trazer seu Supra. Forsberg com 400Z, a evolução do Forsberg, que a gente viu ele aqui com 350Z, digamos que até talvez original, podemos assim dizer ali, batalhando lá no início dos Estados Unidos contra o Japão. A gente vê como foi o crescimento até então, até mesmo o Guerin Jr. com o Mustangão RTE, que a gente viu ele começando lá atrás com o Mustanguinho, né, que foi se evoluindo junto com também os novos carros, novos lançamentos, e com ele próprio, que desenvolveu a RTR, né, toda a oficina, né, digamos, essa preparadora especializada e oficializada pela Ford, que faz body kits e tal, preparações para carros de drift, não só, mas é o que a gente vem acompanhando principalmente por conta da equipe que participa na Fórmula Drift. Então muitas histórias, muito do Japão que foi para os Estados Unidos e fez tudo isso crescer, expandir, explodir, e o vídeo ficou bem grande, e aí a gente considerando a história bem resumida de apenas uma das pistas. Mas claro, uma das principais e mais marcantes pistas que existiu no cenário americano, que é a casa do Drift, Irondale. Mas é isso, moçada. Esse foi o vídeo de hoje. A minha ideia não é que o vídeo ficasse tão grande assim, mas foi um reactzão. Acho que deu para trazer bastante coisa para vocês, né? Conhecer até um pouco da história, conhecer talvez alguns pilotos que vocês nem sabiam direito, ou alguns que a gente conhece o nome, mas não viu os carros antigos da época, alguns que a gente vê competir atualmente, que também antigamente estavam desde o início, desde o princípio, meio que plantando sua semente, apostando para o Drift crescer tanto quanto está crescendo cada ano para ser como é hoje, principalmente lá nos Estados Unidos, como a gente viu, por exemplo, a evolução do Forsberg, teve o Ryan Turk também, meio que quase desde o princípio ali, o Valkyrie, o próprio Asbo faz muito tempo na Fórmula Drift, e o Rhys Millen das antigas daí, né, a gente tem até o cara lá do Zeto, que eu esqueci agora, da Rocket Star, antes do Asbo ser da Rockstar, Energy Drink, né, então vários nomes, várias pessoas, grandes celebridades, nomes do Drift que passaram, que se mantêm e que marcaram história junto ao grande circuito de Irondale, né, na Fórmula Drift, né, na D1 GP,
nos Estados Unidos na história do Drift. Que, como eu falei, sim, infelizmente, ao final desse ano, vai encerrar essas atividades e, infelizmente, a gente não vai ter mais etapa em Irondale. O Videones vai ficando por aqui. Eu acredito que foi um bom resumo, talvez até me estendi um pouquinho. Agradeço a todo mundo que acompanhou o Videones até esse último momento, até o final. Para fortalecer, deixa aquele like, né, que chega a mais e mais pessoas. Se inscreve no canal para fortalecer. Se quiser também ficar por dentro de tudo que acontece no dia a dia, me segue lá no Instagram, @raikamate. Esse foi o Videones de hoje. Se você assistiu o vídeo até aqui, até o final, comenta aí a Casa do Drift para marcar e também deixar meio que prestar uma homenagem, né, cada um prestando sua homenagem para Irondale, como se fosse um F no chat aí para Irondale. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado a todo mundo que acompanhou o conteúdo até o final. Eu sou Raikamate, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!